Você já parou para pensar por que uma crase muda tudo? Muitas pessoas acabam atribuindo ao estudo de crase uma dificuldade absurda. A partir de agora, eu vou mostrar para você que a crase vai deixar de ser um problema. Vamos nessa? Essa crase, hein? Que para muita gente acaba sendo de fato um problema. A partir de hoje, a crase vai ser para você uma solução. É pensando nisso que hoje eu decidi trazer uma aula muito descontraída para a gente bater um papo primeiro sobre o que significa crase. Então, a partir de agora, eu vou dar para vocês algumas orientações de uma forma muito tranquila e muito descontraída acerca dessa necessidade de uso. A crase é considerada um acento grave. Mas esse acento grave, ele não é um marcador de tonicidade. O que é que isso quer dizer? Quando a crase é usada numa sentença, ela não deve ser pronunciada. Por quê? Porque a crase nada mais é senão a junção de duas vogais idênticas. Uma das vogais é a preposição a, e a outra vogal pode ser apresentada a partir de um artigo definido feminino a, ou então de um pronome demonstrativo iniciado pela vogal a, como é o caso do aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Então, hoje, você precisa guardar essa dica bem fácil. Todo termo que tem crase é um termo preposicionado. Então, eu apresento para você aqui duas situações bem simples do cotidiano para que a gente reconheça a necessidade dessa aplicação. Observem o primeiro exemplo. O jovem é fiel à condição de cuidador dos pais. Quem é fiel é sempre fiel a algo ou a alguém. Esse adjetivo fiel necessita de um termo que complete seu sentido. Esse complemento do adjetivo precisa estar preposicionado. É por isso que o a apareceu craseado na união da preposição a mais o artigo definido feminino a, já que a palavra posterior vem na forma de um substantivo condição, que também é feminino e singular. Então, se você fica na dúvida na hora da prova, você pode naturalmente trocar a palavra condição por uma palavra masculina. Por exemplo, o jovem é fiel ao apoio. Se eu troco condição por apoio, a palavra apoio sendo masculina e singular, obviamente que antes dela eu juntei a preposição a mais o artigo masculino o. Então, essa é uma dica que você pode aplicar o tempo inteiro no seu texto. Lembre-se, toda vez que uma crase é necessitada na estrutura, é porque naquele contexto a preposição a deve se unir a uma outra vogal a na forma de um artigo feminino definido ou de um pronome demonstrativo iniciado pela vogal a. Veja um novo exemplo. Pais e mães se referem à vida social no período de isolamento. Perceba que quem se refere sempre se refere a algo ou a alguém. Observe, então, que o verbo referir-se exige a presença da preposição a. Observe que a palavra posterior é vida, que é feminina e singular. Portanto, ela admite o artigo definido feminino a. Nessa junção, eu tenho uma união desses dois elementos a, dessas duas vogais idênticas, por isso que a crase é obrigatória nesse contexto. Ah, Jame, dá para fazer aquela dica que você comentou agora há pouco? Claro que dá. Troque vida por entendimento. Pais e mães se referem ao entendimento. Se eu troquei vida por entendimento, e entendimento é uma palavra masculina e singular, evidentemente que antes de entendimento, eu juntei a preposição a com o artigo masculino o, formando a estrutura ao. Mas esse nosso encontro de hoje, ele precisa ser muito mais criativo. É por isso que eu convido você a pensar em algumas expressões que, quando usadas com crase,
elas têm um determinado entendimento. Caso a gente decida tirar essa crase, essa estrutura, ela ganha uma outra semântica, ela passa a adquirir, a assumir um outro significado. Vamos nessa? Observe essas duas expressões na tela. Cheirar a gasolina, cheirar a gasolina. Observem que a pronúncia ela é mantida. Entretanto, o significado dessas expressões é completamente diferente. Então, cheirar a gasolina tem um sentido de inalar, tem um sentido de aspirar. Então, é o sentido de colocar para dentro o cheiro da gasolina. Inalar, aspirar. Quando a gente pensa, poxa, fulano de tal acabou de sair do posto de gasolina, então ele está cheirando a gasolina. Isso quer dizer que ele apresenta mau cheiro, ele apresenta odor. O que no popular a gente diz, fulano de tal está fedendo a gasolina. Então observem que a mudança da crase, ela pode acarretar sim a alteração do sentido das sentenças. Você acha que acabou? Dá uma olhadinha na próxima tela, que eu tenho mais novidade para você. Essas duas outras expressões, o homem pinta a máquina. O homem pinta a máquina. Mas Jame, quer dizer então que mais uma vez eu tenho a ideia de mudança de sentido em função do uso ou não uso da crase? Claro que tem, a partir de agora você vai ter mais atenção em relação a isso. Cuidado com isso na redação, hein? Então, o homem pinta a máquina. O que isso quer dizer? Que o homem tintura, o homem usa o pincel para colorir a máquina, o objeto eletrodoméstico. Na sentença de baixo, eu digo o homem pinta a máquina, ou seja, o homem utiliza a máquina para tinturar, ele utiliza a máquina para pintar determinada parede ou determinado objeto. Então, fique ligadinho que o uso da crase, de fato, pode ser o seu grande diferencial no seu texto. E para a gente fechar, eu trago essa tela que para mim é importantíssima e para você também, sobretudo para você que vai fazer concurso. Então eu chamo a atenção, hein? Cuidado ao usar, a depender da forma como você utiliza essa crase no estudo de sintaxe, que é o estudo das funções exercidas pelos termos. Atenção, referiu-se à mulher, referiu-se à mulher. Perceba que a primeira estrutura traz o termo a mulher posposto ao verbo. Isso é o que a gente chama de hipérbato. É uma inversão na ordem dos termos dessa sentença. Então, é como se eu dissesse, a mulher referiu-se aos filhos. O termo a mulher, sem a crase, exerce função de sujeito, porque essa função de sujeito jamais pode aparecer regida de preposição. Portanto, esse termo com função de sujeito jamais poderia estar craseado. Agora, observe a segunda estrutura. Alguém referiu-se à mulher. Se alguém se refere a algo ou a alguém, observe que o verbo referir-se, ele exige a preposição obrigatória a, e como mulher é um substantivo feminino, admite o artigo feminino anterior. Nessa junção, a crase teve que ser usada. É por isso que agora, esse termo a mulher, com a presença da crase, funciona sintaticamente como complemento verbal. Sendo um complemento verbal, ele tem uma função diferente do termo a mulher do nosso primeiro exemplo. A crase era para você um problema? Então, a partir de agora, nunca mais isso vai ser uma preocupação para você. Combinado? Tomara que você tenha gostado. Um beijo grande e até a nossa próxima dica. A gente se vê por aqui. Curta, compartilhe se gostou. Beijão!